A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de todos vocês no dia de hoje. Hoje é quarta-feira e o Senhor preparou esse momento especial para nós estarmos aqui, tirando alguns minutinhos para meditar na palavra de Deus e orar por todos em nome de Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, compartilhando nos status, no grupo da família, para que a gente possa crescer. E precisamos de mais inscritos, meus irmãos. Continue se inscrevendo aí, em nome de Jesus. A palavra de Deus se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, que vai falar sobre o chamado de Abraão, ou Abrão, né? Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Louvado seja Deus. Esta, meus irmãos, é a palavra do nosso Criador para mim e para você. Aqui inicia a trajetória, a caminhada, posso até dizer mesmo que a conversão de Deus para com Abraão. Deus, ele aparece a Abraão querendo mudar a história, querendo mudar o cenário desse homem. Esse homem que tinha a sua esposa por nome de Saraí, mas não podia dar filhos. Abraão, ele era aquele homem que quando ele começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a buscar, começa a clamar pelo Senhor. Mas Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Abraão estava ali com seus 70 e poucos anos e ele não tinha filhos. E aí Deus aparece para Abraão dizendo que vai fazer dele uma grande nação. Ele diz, sai da tua terra, do meio dos parentes e da casa de teu pai. Olha só, sair da terra, sair dos parentes e sair da casa do pai. Louvado seja Deus. Abrimos um parênteses. Aqui ele estava com 70 e poucos anos, 70 anos. Deus aparece para ele, dizendo para ele, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua parentela. Louvado seja Deus. E da sua casa. Abraão, irmãos, ele não tinha necessidade de sair, porque Abraão naquela época tinha posses. O pai tinha posses que eram construtores de ídolos, imagens de escultura. Mas Abraão, Deus, ele deseja, ele queria mudar a história
daquele homem. Assim é Deus hoje também, através da pessoa de Cristo. Ele quer mudar a minha e a tua história. Ainda que aparentemente é impossível, pelos teus olhos carnais, materiais, o momento que você vive, está passando, e você assim pode pensar achando que nada pode mudar na tua história. Deus está dizendo assim, ó, irmãos, assim como eu mudei a história de Abraão, eu posso mudar a tua história também. Louvado seja Deus. Ele saiu da terra, da casa dos pais e da sua casa. Ele disse assim: Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Ou seja, de geração em geração, o nome de Abraão tem se espalhado. E todos nós conhecemos a história de Abraão. Ele é um exemplo de fé, de buscar a Deus, de temer a Deus e daquilo que o Senhor pode fazer na minha e na tua vida. Deus, ele fez na vida de Abraão, ele pode fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Essa bênção, como eu comentei ontem, a bênção de Abraão, a bênção de Deus foi prometida para Abraão. Porém, toda a descendência dele, até aqui, alcançarão. Louvado seja Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, eu já tenho a marca. A marca de Cristo está na minha vida. A marca de Deus está em mim. A promessa de Deus está em mim. Por que está em mim? Porque primeiramente ele fez em Abraão. A bênção de Deus foi posta sobre Abraão. E ele disse: toda a sua descendência serão abençoados. E Deus não pode voltar atrás para com a tua palavra. Deus, ele é verdadeiro, fiel, para cumprir todas elas. Mas para que as promessas de Deus venham acontecer na minha e na tua vida, meu irmão, nós precisamos estar na posição de Deus. E nós iremos encontrar lutas, dificuldades, perseguições, provações. Mas se eu e você permanecer na posição que Deus nos chamou, Deus nos colocou, Deus vai nos livrar de todas elas. Vai livrar de todas elas. Quantas lutas eu passei até chegar aqui? Quantas lutas, quantas dificuldades você passou até chegar aí? Mas você venceu todas elas porque Jesus estava com você, Jesus está comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, ele muda a história de Abraão. Abraão sai. E aí, Deus resolve mudar a história dele, dizendo que daria filhos e que Deus o abençoaria. Às vezes queremos passar na frente de Deus, fazendo com que as coisas aconteçam precipitadamente. Louvado seja Deus.
Deus ele promete um filho a Abraão. Sara, ela ri, não acredita depois de velha. E aí Deus, o anjo do Senhor, ali no seu capítulo 18 de Gênesis, Deus aparece para Sara dizendo: Sara, por que você riu? Será alguma coisa impossível para Deus realizar? E ela disse assim: não, Senhor, eu não ri. Ele disse assim: você riu. E por você você rido, o teu filho será chamado Isaque. E 1 ano você terá um filho. Só que ela não esperou. Em meio a tantas coisas acontecendo na vida de Abraão, no meio do teu povo, aparece a segunda, a escrava, que os anos, o tempo se passando e nada de acontecer. Então, Sara resolve dar a sua serva, que foi conquistada ali do Egito, quando eles saíram dali, dar Agar por sua esposa, sua concubina. Ela engravida, tem o seu filho Ismael. E Ismael cresce. E Deus falou para Abraão: Ismael não será o filho da promessa, mas Isaque será o filho da promessa. Ela engravida, Sara engravida e tem Isaque. Louvado seja Deus. Talvez você pode me perguntar assim: mas como Deus vai formar uma nação de dezenas, de centenas, de milhares de pessoas através de Abraão, através somente de um filho, 2 filhos? Então, meus irmãos, se você ler Gênesis capítulo 25, vai falar sobre a terceira esposa de Abraão. Abraão teve mais 6 filhos. Mais 6 filhos com a terceira esposa. Ou seja, Deus deu 8 filhos para Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, a descendência de Abraão, ela se espalhou de uma maneira gloriosa. E a bênção do Senhor tem nos alcançado. E ela vai continuar alcançando gerações. Louvado seja Deus. Então, todos aqueles que nos abençoar, eles também serão abençoados. Muitas vezes, irmãos, as pessoas se preocupam de receber a bênção, receber a vitória, fica chateado que não recebe. Não. Faz a vontade do Criador. Faz a vontade de Deus. Porque Deus, Ele conhece o teu coração, o meu coração. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele sabe do que nós vamos precisar, irmãos. Então, se eu faço a vontade de Deus, as bênçãos do Senhor, elas me acompanharão. E nós preocupamos: que Deus me abençoou, Deus prometeu, Deus usou a vida de fulano, Deus usou a vida do profeta, da profetisa, falou que vai fazer isso, falou que vai fazer aquilo, e nada. Irmão, em nome de Jesus, se preocupe em fazer a obra de Deus. Se preocupe em fazer as coisas do Senhor. Se preocupe em honrar o chamado que Deus te chamou. Ele te chamou para uma obra. Faça a tua obra de Deus. Evangeliza. Pregue a palavra do Senhor. Entendeu? Quando você faz as coisas para Deus, as bênçãos do Senhor vêm atrás. Elas vão te acompanhar.
Agora, eu quero primeiro a bênção, mas não quero trabalhar, não quero fazer nada por Deus. Como é que as coisas vão acontecer na minha vida? Se você ficar em casa, conjecturando, se você ficar em casa e não sair para trabalhar, vai chegar alguma coisa na sua casa? O alimento vai chegar? Não vai. Então, primeiro você trabalha, depois você recebe. Não é assim? Não é assim? Eu trabalho na empresa. Então, para eu ganhar o meu salário, eu preciso trabalhar. Para você ganhar o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu alimento, você também precisa trabalhar. Você precisa trabalhar aonde? Na obra. Seja um ceifeiro, seja um cooperador na obra de Deus. Honra o teu chamado que Deus te chamou. Aprenda uma coisa, irmãos. Para a bênção chegar na minha vida, as coisas eu tenho que trabalhar. Para eu conseguir conquistar, comprar um carro, eu preciso correr atrás, trabalhar muito para conquistar os meus objetivos. Então, se não que aqui nós iremos barganhar com a palavra de Deus. Não, jamais. Mas aqui você vai trabalhar para a obra do Senhor, crescer. Quando você se doa o teu tempo, a tua vida, o teu caminho, tudo que você faz para Deus, não pensando em barganhar, Deus vai olhar para mim, vai olhar para você e falar assim: olha, o meu filho, a minha filha, ele está precisando disso. Eu vou melhorar a vida dele. Eu vou melhorar a situação. Eu vou abençoar ele. Eu vou abençoar ela. Eu vou abençoar a casa dela. Eu vou abençoar as finanças. É isso que Deus faz. Deus não deixará faltar nada na minha e na tua vida. Mas, primeiramente, a obra, as coisas espirituais têm que estar em primeiro lugar. A obra de Deus tem que estar em primeiro lugar na minha e na tua vida. O que você tem feito para com a obra do Senhor? Quantas almas eu tenho ganhado? Quantas almas você tem ganhado para o reino do Senhor? Estamos em débito para com o Senhor. Então a palavra de Deus é: trabalhe na minha obra. Seja um doador. Seja um ceifeiro. Deus, Ele vai prover todas as coisas na minha e na tua vida. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra em nome de Jesus e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero louvar e quero ser grato a Ti, meu Deus, por este momento, por esta palavra. Perdoa, meu Senhor, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões, as minhas arrogâncias. Nós somos tão maus, Senhor. Somos coração de... A tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a realizar, a fazer a tua obra. Eu oro, meu Deus, pela minha casa, pela minha esposa, pelo meu filho Caio, minha filha Jéssica. Toma a vida do meu pai e da minha mãe no estado da Bahia, meus irmãos, Verdinei, a Neuza. Eu oro, meu Deus, pela vida da pastora Joana, do pastor Eduardo, irmão Adelso, meu primo. Deus abençoe em nome de Jesus toda esta família. Maria Camilo, estado da Paraíba, Maria de Deus em Rondônia. Nossa irmã missionária Zuleide, no estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Adeilza, na capital paulista. Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Deus abençoe a nossa missionária Zenilda, no Embu das Artes, Sul, Natan, Elane. Que Deus abençoe nosso irmão Alceno, nossa irmã Rosa e toda a sua família, toda a sua casa em Cristo Jesus. Evangelista Antônio, nossa irmã Odilene. Que Deus abençoe nossa irmã Rose, Petrúcio,
Pastor Francisco, missionário de Deus, que Deus abençoe toda esta família em Cristo Jesus. Meu irmão Frederico Nascimento, um abraço, Fred, que Deus abençoe você, a sua casa. Meu amigo Lipinho Felipe, que Deus abençoe. Um beijo do tio Osés para você, tá bom? Continue sendo esta criança abençoada, obediente, em nome de Jesus. O tio te ama, tá bom? Deus abençoe. Nossa irmã Angélica, Deus abençoe, serva de Deus, hoje e sempre. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família. Meu irmão Vinícius, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Nossa irmã Tamires, Helena, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja dependente de Cristo. Pastor Batista, missionária Elane, toda a sua família, toda a sua casa. Nossa pastora Solange, que está no campo missionário, lá no estado do Maranhão, juntamente com nossa missionária Leandra, missionário Arnaldo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus os demais irmãos que estão ali no campo, evangelizando, levando a palavra de Deus aos corações. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a nossa pequena Helena, na capital paulista, nosso irmão Estevão e a nossa irmã Thalita. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Nosso irmão Rony, Thaline, toda esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Minha sogra Ana, um beijo para a nossa irmã Ana, lá em Jucuruçu, no estado da Bahia, no município. Meu cunhado Aguinaldo, José, Joaquim. Que Deus abençoe nossa irmã Eliene, Elisete, Maria. Que Deus abençoe a irmã Neres, em Porto Seguro, na Bahia. Deus abençoe. Louvado seja Deus, Marquinhos. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos nesta manhã de quarta-feira em Cristo Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Santo, santo, santo é o teu nome. Meus irmãos, que Cristo Jesus vos abençoe hoje e sempre. A nossa irmã Juliana, não podemos esquecer da nossa irmã Juliana. Meus irmãos, peço que vocês continuem orando aí pela nossa irmã Juliana, tá bom? Ela acabou de retornar à casa do Pai. Fica firme aí, viu, Juliana? Fica firme para que Deus continue abençoando a tua vida hoje e sempre, tá bom? Amém, meus irmãos? Medita na palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 12. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 3. O chamado de Abraão. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em nome de Jesus. Abre as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E todos juntos digam amém. Que Cristo Jesus vos abençoe hoje e sempre. Se o Senhor permitir, voltaremos no próximo vídeo, meditando na palavra de Deus e orando por todos, em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Marcela, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Ótima quarta-feira. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.